E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Organização Mundial de Saúde considera que diabetes se espalhou à medida que os países se desenvolveram e virou epidemia mundial. Nós agora vamos conversar com a médica Maria Tereza Zanella, professora de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E ela vai nos falar sobre o crescimento do diabetes no Brasil. Muito obrigada por estar conosco. E a primeira questão é exatamente essa. No Brasil, houve uma expansão assim tão grande do diabetes como no resto do mundo? Sim, nós passamos por aquilo que nós chamamos de uma transição nutricional. Nós passamos de um país que tinha um problema de desnutrição para ter um problema de obesidade. E a obesidade é um dos principais fatores que determinam o aparecimento do diabetes. Existem outros fatores, além da obesidade, que contribuem para o aparecimento de diabetes, mas certamente o aumento de peso e principalmente quando a gordura corporal se distribui de maneira central, ou seja, aquela gordura que se acumula principalmente no tronco e no abdômen. Essa distribuição de gordura favorece muito o aparecimento do diabetes. Agora, em toda família praticamente tem alguém que tem diabetes, né? E menciona, não posso comer açúcar, carboidrato, tem que controlar isso e tal. Mas será que nós sabemos exatamente o que é o diabetes? Porque fala com uma familiaridade, mas eu acho que é bom explicar o que é o diabetes. Então, o diabetes é uma doença crônica, progressiva, que se caracteriza pela elevação dos níveis de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que dá na criança, no adolescente. Esse diabetes, ele depende de uma deficiência de insulina. Então, o pâncreas é acometido de alterações que levam a menor produção de insulina. E a insulina é responsável para colocar a glicose para dentro das células, para servir de substrato de energia. O diabetes tipo 2 é um pouco diferente. O diabetes tipo 2 já dá na pessoa mais adulta, em geral após os 45 anos, e ela está muito associada à obesidade. Por quê? A obesidade, ela dificulta a ação da insulina. Ela põe uma barreira à ação da insulina. Então, a insulina não consegue colocar essa glicose para dentro da célula e o organismo tem que produzir uma quantidade maior de insulina para produzir o mesmo efeito. Quer dizer que não é uma doença muito frequente, própria da maturidade, porque a senhora acaba de me falar também de crianças e adolescentes com diabetes. É frequente em criança e em adolescente? Então, é o diabetes tipo 1, ele é menos frequente que o diabetes tipo 2. Então, numa população de diabéticos, 90% são diabetes tipo 2, 10% diabetes tipo 1. Mas eles são diferentes no que causa, né, essa elevação da glicose do sangue. Um é porque falta insulina, o outro é porque existe uma resistência à ação dessa insulina. Falando na insulina, hoje, quando eu contei para um amigo que iria entrevistá-la, ele falou assim que ele estava chocado, porque a vida inteira ele fez exames, fez controle e sempre o açúcar dele no nível ótimo e ele estava ultra satisfeito da vida, não tem histórico de diabetes na família, nada disso. De repente, numa terça-feira ele estava com diabetes, foi diagnosticado e ele fala, o que é isso? E o problema era produção e o consumo da insulina pelo organismo dele, como a coisa acontecia. E ele falou, eu jamais fiz um exame para saber a quantas andava a insulina. Isso tem a ver? Então, normalmente nós não precisamos dosar a insulina para fazer diagnóstico de diabetes. Nós sabemos que se o indivíduo está acima do peso e se esse acúmulo de gordura se faz principalmente no abdômen, ele tem maior produção de insulina para poder manter os níveis de glicose dentro dos níveis normais. Então, nós não precisamos fazer essa dosagem de insulina para saber que existe uma maior produção de insulina que é compensatória, vamos dizer, para fazer com que a glicose se mantenha normal, né? Então, nós normalmente não fazemos esse exame, né? Mas nós sabemos pelo exame clínico, simplesmente pela medida da circunferência da cintura,
que existe maior risco de diabetes. Eu li que a diabetes é uma doença silenciosa, assintomática e que tem uma incidência importante que para cada pessoa com diagnóstico de diabetes, há 3 com pré-diabetes. Como é que a gente vai saber se é uma dessas 3, vamos dizer? Então, o que nós consideramos diabetes e o que nós consideramos pré-diabetes? O diagnóstico é feito pela dosagem da glicemia no jejum, primeiramente. Então, se nós tivermos a glicemia permanentemente acima de 126 miligramas por decilitro, esse indivíduo é considerado diabético. Entre 100 e 126, nós temos a glicemia de jejum alterada, né? E que caracteriza esse estado de pré-diabetes. Nessa situação também, se for ingerida uma carga maior de glicose, também esse indivíduo vai apresentar níveis elevados de glicose após a ingestão, né? Isso mascara. Então, às vezes você tem a glicemia de jejum e está normal. Quando você faz um teste de tolerância à glicose, que é muito conhecida como curva glicêmica, então que se dá uma carga de glicose que é de 75 gramas de glicose, essa glicemia no sangue, essa glicose se eleva acima de 200 após 2 horas. Isso também faz diagnóstico de diabetes. E ainda existe um terceiro exame que está sendo mais utilizado mais recentemente, que é a hemoglobina glicada, que é acima de 6,5%, também já caracteriza o diabetes. Eu tenho a impressão que o telespectador, né, está assim curiosíssimo. O que pode ser indicador de que uma pessoa tem diabetes, embora ela não saiba? Então, quais são os fatores de risco, né? E que, havendo fatores de risco, essa pessoa precisa tomar cuidado, né? Ou adotar algumas medidas de prevenção de aparecimento da doença. Então, como eu disse, a obesidade é a primeira delas, vamos dizer assim. O sedentarismo é outro fator bastante importante, e é por isso que também vem aumentando a prevalência de obesidade, porque as populações estão ficando mais sedentárias. Não o sedentarismo só relacionado a frequentar a academia, mas o sedentarismo de dia a dia, né? Nós não subimos mais escada, nós não levantamos mais para trocar o canal da televisão, para atender telefone. Então, essa atividade não programada vem diminuindo. Bom, se essa pessoa tiver antecedentes familiares de diabetes, então, parentes diretos como pai e mãe, pior ainda, irmãos, ela tem uma chance maior de se tornar diabética. A idade, como eu já falei, depois dos 45 anos. Se houver hipertensão arterial, se houver alteração de triglicérides no sangue, também são fatores que predispõem. E nas mulheres, principalmente, aquelas mulheres que tiveram diabetes na gravidez ou que tiveram um bebê com mais de 4 quilos, também tem maior risco de desenvolver diabetes na maturidade. E tem prevenção? A prevenção, primeiro, é combater o sedentarismo, né? Que isso vai também ajudar a perda de peso, a controle de peso, que é um fator importantíssimo, né? Então, e a ingestão, obviamente, de carboidratos, que facilitam a elevação da glicose. Quer dizer, uma dieta para combater a gordura, se a pessoa está engordando, está mais gorda, já corta, né? Já corta. Tudo então, isso, açúcar, carboidrato, sim, tudo sem isso. dúvida. Muitas vezes, então, a pessoa tem o diagnóstico de diabetes, perde peso, e às vezes 5% de perda de peso, às vezes já é suficiente para corrigir uma glicemia que não está muito elevada, né? Então, são esses cuidados que precisam ser tomados, principalmente aumento da atividade física, controle do peso. Eu agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada.